Fala aí, concurseiro, professor Jean Vallen na área. Bom dia a todos. Depois do vídeo de ontem que eu postei aqui, se você não viu, você assista aí o meu último views. Muitas pessoas chegaram para mim e perguntaram assim, coisa bem direta, né? Professor, e como melhorar a inteligência emocional? Porque ontem eu falei um pouco sobre essa questão que no futuro a inteligência emocional vai ser um dos principais ativos que o ser humano vai ter que ter para enfrentar o que está por vir. E eu fiquei me senti um pouco na obrigação de falar sobre isso. Eu nunca treinei com relação à inteligência emocional. Eu posso falar para vocês coisas que eu utilizei para melhorar minha inteligência emocional, foram coisas pessoais. Eu não posso dizer que foi uma técnica, eu não posso dizer que foi técnica, eu não posso dizer, porque só fiz comigo. Eu só poderia dizer se fosse uma técnica, ser ferramenta, se eu treinasse, mentorasse outras pessoas e no final elas tivessem tido o mesmo resultado do que eu tive. Mas eu vou falar para vocês coisas pessoais, coisas que eu fiz para melhorar a minha questão de inteligência emocional, porque eu precisei muito melhorar a minha inteligência emocional, principalmente por conta dos momentos que eu passei há 4, 5 anos atrás. Então, eu tive que melhorar isso, eu tive que trabalhar a minha mente, e isso foi inteligência emocional. Então, esse vídeo eu vou disponibilizar aqui, mas eu vou também colocar no YouTube, ele vai ser um pouco mais longo, porque eu vou precisar falar um pouco sobre a minha pessoa. O que é que eu fiz para melhorar? E eu quero deixar isso bem claro. Eu nunca treinei isso com ninguém, isso eu fiz para mim. Eu melhorei minha inteligência emocional e ainda eu estou melhorando, porque tem coisas que eu vou falar para você que eu ainda percebi que eu preciso melhorar mais com relação à inteligência emocional, e isso a terapia me ajuda muito. Isso, por isso que eu digo, se você tiver condições de fazer terapia, faça, porque ajuda muito também nessa questão de inteligência emocional. Procure um profissional. O que eu vou falar para você aqui foi uma coisa mais empírica, algo que eu utilizei para mim, certo? Então, para deixar bem claro aqui, eu estou dizendo que foi algo que eu fiz para mim. Eu não treinei com ninguém, não, eu treinei comigo mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo, né, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que não adianta, eu falo isso constantemente, não adianta você querer melhorar o seu estado emocional, melhorar a sua tenacidade emocional, se você já acorda de manhã se sentindo um pobre coitado. Se você já acorda de manhã se sentindo triste, se sentindo destruído, se sentindo injustiçado, cara, o seu dia todinho vai girar em torno disso. Então, por isso que eu digo, não adianta você acordar de manhã com pena de você. Mesmo que as coisas estejam mais difíceis do mundo com relação à sua vida, não adianta você ficar acordando como um coitadinho, com pena. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar esse seu estado emocional de tristeza, principalmente nos primeiros horários da manhã. Uma das coisas que eu fazia, mais uma vez deixando bem claro, era mentalizar. Eu mentalizava eu com saúde, mentalizava eu fazendo as coisas que eu fazia antes, que por conta da lesão eu deixei de fazer. Eu mentalizava fazendo todos os meus exercícios físicos, fazendo todas as minhas terapias, porque eu fazia uma porrada de terapia. Terapia urológica, física, uma porrada de coisa. Então eu tive que fazer isso, Então eu já acordava mentalizando isso, mentalizando que eu ia conseguir fazer. Então essa terminava sendo uma coisa bem interessante, que me ajudava muito. Outra coisa que me ajudava muito, uma música, certo? Eu sempre escuto. Eu lembro que alguns alunos mais antigos, principalmente ali no período da pandemia, todas as minhas lives, que eu estava ali num momento muito difícil, que me ajudou muito, não das mentorias, mas que era de resolução de questões, de aulas que eu dava na internet, que era para um grupo de alunos. E uma das coisas que eu começava a fazer era uma música, né? Era uma música. Então essa música me ativava. Na realidade são duas músicas que até hoje eu escuto.
Uma primeira música é uma versão de uma música do Linkin Park, In The End, é uma coisa pessoal, você já deve ter ouvido falar, e só que é uma versão dela, que é uma versão mais lenta, que me deixava mais num estado emocional mais animado, que era exatamente para me ativar durante o dia. Outra música que eu usava muito, que eu escutava, repetia ela durante praticamente o dia todo, que agradeço muito por essa música, que era a música do Rapa, que é a música que Anjos para quem tem fé. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então era uma coisa que eu sempre, constantemente repetia. E de manhã, quando eu acordava, eu falava: Deus provê, Deus proverá. O Senhor é meu pastor. Por isso que eu falei que era uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Então, esses pensamentos me animavam, assim, de certa forma, me deixavam, caralho, meu irmão. E outra coisa, postura. Era uma coisa que eu não acordava de manhã com a cabeça baixa, eu não acordava de manhã com ombros arqueados, não acordava. Então, eu sempre tentava ficar num estado... Agora entenda, eu não quero que você finja que não está acontecendo nada na sua vida. Eu não quero. Eu só quero que você mude a sua fisiologia. Eu quero que você mude a sua mentalidade, quero que você mude o seu corpo. Eu sempre dizia, até uma técnica que eu utilizava, que quando eu estava com muita vontade de chorar, eu olhava para cima. Ninguém consegue chorar olhando para cima. Depois tente isso. Quando você tentar chorar, olhe para cima. Então, é por isso que eu estou aqui olhando para cima. Então, entenda. Quando você muda essa sua fisiologia, o seu estado emocional, isso também, de certa forma, melhora. Estou aguardando as doações das toalhas, viu? Falando disso, o pessoal criticou minha toalha rasgada, mas é porque as bichinhas são guerreiras já. Estão comigo há muito tempo. Então, voltando aqui. Então, eu quero deixar bem claro isso, que nos primeiros momentos da manhã, e é muito importante para a sua inteligência emocional. Os primeiros momentos da manhã é muito importante para a sua inteligência emocional. Você tem que entender isso, né? Você tem que estar por dentro disso. Então, veja, uma das coisas que eu pensava que sempre quando estava alguma coisa me deixando para baixo, eu revisitava uma memória feliz. Ajuda muito. Isso aí também é outra coisa que eu utilizava. Sempre quando eu percebia que eu estava ficando um pouco triste, eu ficava imaginando coisas boas que aconteceram na minha vida e agradecia por elas. Então, de certa forma, eu revisitava. Você já pensou? Você, quando, por exemplo, se eu chegar para você aqui e dizer assim, vá para um pensamento de uma viagem que você fez, com uma pessoa que você gosta, Cara, se você começar a pensar em todos os detalhes dessa viagem, a sua mente, mesmo que você esteja triste, você já começa a sentir uma certa alegria. Então, é por isso que a inteligência emocional ela é muito voltada para o consciente. Você tem que perceber quando está no momento de tristeza para trazer você para um momento de alegria. Isso é muito consciente. E isso é um treinamento que você faz com você mesmo. Ninguém vai poder ensinar você. Você tem que ser consciente. Você tem que estar presente. Só que esse é o grande problema. Quando você está triste, o que é que você faz? Você vai para a rede social e é impressionante que a rede social ele tem um algoritmo que sempre vai mostrar coisas relacionadas para que você permaneça na sua tristeza. Não sei se você já percebeu isso. E quando você está com uma tristeza, acabou um relacionamento, você percebeu que a rede social só mostra coisas dessas questões de fim de relacionamento, essas coisas? Pois é. Então essa termina sendo um grande erro das pessoas. Termina quando está num momento de tristeza, quer se entorpecer e vai se entorpecer na rede social. E a rede social só vai trazer aquilo que você está esperando. Consequentemente, você fica mais triste e mais triste. As redes sociais trouxeram muitas coisas boas. Você tem conteúdo de qualidade, mas mal utilizado está atrapalhando muita gente. Outra situação que eu também fazia era com relação à resiliência. Né? Você escuta muita gente falando, resiliência.
se banalizou a palavra resiliência, né? A resiliência, ela é uma capacidade que nós temos, né, de mesmo com as pancadas da vida, a gente continuar vivendo, continuar lutando, continuar persistindo, né? Voltar para o estado anterior, ser deformado e voltar para o estado anterior. Só que às vezes, para você ter resiliência, você precisa treinar essa resiliência, que não é algo automático, não é algo que você tem ali de uma hora para outra, de forma alguma. Por exemplo, nas minhas atividades físicas que eu faço, na época que eu fazia também, na fisioterapia também que eu faço, o que acontece? Eu percebo que eu estou um pouco cansado, estou querendo desistir, estou querendo parar a série. Cara, eu converso comigo mesmo, né? O pessoal deve dizer, esse bicho é doido, porque eu fico verbalizando, né? Eu falo, de fato eu falo. Eu não penso, não, eu falo. Eu falo, bora mais uma série, bora mais uma repetição. Então isso termina sendo uma resiliência. Quando você começa a conversar com você mesmo, você começa a ter um parceiro, né? Problema que a maioria das pessoas pararam. Se pergunte quantas vezes você parou e conversou com você mesmo. Se pergunte quantas vezes você está aqui, está passando por uma certa situação e você para, senta sozinho, sem celular, sem nada, bota uma música, bota alguma coisa que você gosta e fica ali sozinho, conversando com você mesmo, tentando descobrir uma saída para aquilo. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você fez isso? Então essa é a ideia, é conversar com você mesmo, é saber se conhecer. É isso que está tendo muito problema. As pessoas parece que hoje não gostam mais de ficar sozinhas. Eu adoro ficar sozinho. Porque é um momento que eu estou me conhecendo, é um momento que eu crio uma tenacidade emocional. É por isso que muitas coisas externas da minha vida não me abalam. Política não me abala, nada me abala. Por isso que eu nem me preocupo mais com essa questão de política. Porque para mim, na minha visão, é tudo a mesma coisa. Então isso não me abala mais. Eu não estou mais preocupado. Eu vejo gente preocupado com as eleições nos Estados Unidos, meu irmão. O cara não consegue dominar sua mente, quer dominar uma eleição em outro país, não consegue administrar sua própria casa, está preocupado com a eleição em outro país. Para, cara. Para. Vamos parar com isso. Vive teu mundo, cara. Vive tua vida. Vive no teu castelo. Seu castelo é seu corpo, é sua mente. Não consigo entender. Outra coisa que eu tive que criar nesse período, e eu quero repetir mais uma vez, isso não foi algo que eu treinei, não. Eu treinei comigo mesmo, eu não posso dizer que foi ferramentas, eu estou trazendo aqui coisas que eu utilizei, Jean. Uma coisa que eu fiz até um pontozinho aqui, porque eu fiquei pensando muito nisso, os alunos falando muito sobre essa questão, como criar inteligência emocional. Quem sabe um dia eu crio uma mentoria de inteligência emocional para concurso. Eu não vou dar aula, não. Vai ser mentoria para inteligência emocional para concurso, para você se tornar uma pessoa mais resiliente, você ter mais acabativa. O que é acabativa? Acabativa é o meu coach, Jerônimo Temer, que diz que é desse curso aqui, desse curso do CNC, Comunidade no Comando. Me ajudou muito também aqui. Então, veja que nesse caso aqui, você tem acabativa. Tem muita gente que tem iniciativa e não tem acabativa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes mesmo, eu queria falar um pouquinho sobre ressignificar. Quando eu tive a lesão, o meu mundo acabou. O meu mundo acabou. Porque eu era um cara que fazia uma porrada de coisa e de uma hora para outra eu não estava fazendo nada. E eu entendi uma coisa: o que eu melhorei como pessoa, quem me conheceu antes da lesão não me conhece mais. Eu falo muito isso. Quem me conheceu antes da minha lesão não me conhece mais, porque eu me tornei outra pessoa. Eu evoluí muito, tanto cognitivamente quanto emocionalmente, como pessoa, como ser humano. Então, quem me conhecia antes, não pense que eu sou o mesmo Jean de antes de 2018. Eu não sou mais, porque eu mudei. Eu tive que mudar muitas coisas, eu tive que ressignificar o que aconteceu comigo. Eu tive que mudar meus pensamentos. Então eu pensei, poxa, por que isso aconteceu comigo? E às vezes eu ressignifiquei isso, porque eu percebi que no período que eu fiquei
esse período da minha lesão foi o período que eu mais estudei em minha vida. Eu acho que se eu comparar o período que eu estudei nesse ponto para o que eu estudei em toda a minha vida, nem se compara. Então, eu sempre acredito que essa lesão foi feita para isso. Foi feita exatamente para eu poder ressignificar. Foi feita para que eu pudesse estudar mais, foi feita para que eu pudesse ajudar mais pessoas dando minhas aulas. Então, essa foi a ideia. Uma das coisas de ressignificar teve um período que eu precisei trocar de carro, porque o meu carro era na mão. O meu carro, o acelerador, o freio era na mão. Então eu tive que mudar de carro, porque o meu carro antigo não podia fazer essa adaptação. Então eu tive que comprar um carro novo. Então eu tive que correr atrás para conseguir desconto, PCD, aquela coisa toda. E uma das coisas que eu fui na Adefal. Né? Eu precisei ir na Adefal, resolvi lá algumas coisas. Só que depois eu precisei de outros atendimentos que o plano de saúde não cobria. Eu disse, não, vou tentar ver se o SUS tem. Então eu fui lá na Adefal. Isso já foi depois, já estava com carro e tudo mais. E quando eu cheguei na Adefal, eu acho que foi o maior ensinamento, foi o Sidney, que era o meu terapeuta na época. Ele chegou para mim e disse assim, bicho, tu vai conseguir isso na Adefal. Agora eu não lembro o que foi que eu fui buscar na Adefal. Acho que foi, não sei se foi para questão de inscrição para concurso, não lembro o que foi. Sei que foi alguma coisa que eu fui resolver na Adefal. E lá na Adefal, quando eu cheguei lá, eu vi aquele monte de gente precisando de fisioterapia. E eu tinha... Aí veja só como isso muda a sua mentalidade. Olha só que interessante. É isso que você precisa fazer na sua vida. Por isso que eu digo, só tem problema com carro quem tem carro. Só tem problema com família quem tem família. Só tem problema com emprego quem tem emprego. Só tem problema... Você está aqui comendo, tomando seu café e você tem países que pessoas não têm um café da manhã para comer. Você está almoçando. Quantas vezes você pega durante o seu almoço, você agradece e imagina quantas pessoas não têm um prato daquele para comer? Você faz isso? Então foi isso que eu pensei. Então eu tive que mudar esse meu pensamento. Cheguei na Adefal, um monte de gente ali, precisando cadeira de roda, bengala, muleta, precisando de atendimento médico, e eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha fisioterapeuta disso, fisioterapeuta daquilo, fisioterapeuta disso, pilates, tudo. E o pessoal lá mendigando para ver se conseguia uma vaga, para conseguir fazer uma terapia que eu tinha a hora que eu quisesse. Um pivetão lá de cadeira de roda que perdeu a perna por conta de um acidente de moto. E ele lá tentando buscar uma prótese. E eu parava assim e dizia, meu Deus do céu, como eu sou ingrato. Porque eu tinha tudo. Tudo que eles estavam ali buscando, mendigando, me perdoe. E vocês entendem, eu estou usando essa palavra mendigar para você entender o significado do que isso representou para mim. E eu cheguei e disse, porra, meu irmão, e eu estou reclamando de quê? Olha só, eu estou reclamando de quê? Eu lembro que nesse dia estava chovendo, um toró da porra. Eu peguei, fui pro meu carro, tal, entrei, tal, liguei o ar-condicionadozinho, botei uma músicazinha. Enquanto isso, quando eu estou dobrando na esquina, tem um ponto de ônibus assim. E aquelas pessoas que estavam lá na Adefal, estavam na chuva, esperando o ônibus. E eu, no meu carro, no ar-condicionado. Eu parei e disse, espera aí, eu estou reclamando de quê? Eu estou triste por quê? E essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi eu ter ido para a Adefal, que é uma associação de deficientes. Eu esqueci até de falar isso. É uma associação de deficientes daqui de Maceió. De Alagoas, na realidade, mas fica aqui no Farol, em Maceió. Cara, depois desse dia, acabou. Acabou minha reclamação com a doença, acabou a minha reclamação pelo que aconteceu comigo, acabou tudo. Não vou mentir. Tem dias que você acorda triste. Sim. Mas aí é onde vem a inteligência emocional. É você pegar, acordar e mentalizar tudo o que você precisa mentalizar. Fazer tudo o que você precisa fazer. E uma das coisas que o último ponto que eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de inteligência emocional, seria sobre você terminar o que você começa, cara.
Eu ainda luto muito sobre isso. Eu sou um cara que eu sou muito de iniciativa, mas eu sou pouco de acabativa, né? Acabativa é a expressão que o Jerônimo usa, né? Eu sou muito de iniciativa. Eu posso aqui chegar para você e dizer assim, pronto, vamos montar agora uma mentoria de inteligência emocional. Cara, mas quando for daqui a pouco eu já não estou mais com vontade de fazer. Mas eu penso, inteligência emocional para concurso. Depois desse vídeo de ontem e o de hoje, eu vou ver como é que eu faço. Para isso eu preciso fazer como é que eu posso fazer? Eu preciso conversar com alguns alunos para treinar com eles isso, para saber se dá certo, que o que eu fiz deu certo para eles. Então, assim, eu queria pedir um favor nesse final desse vídeo. Tenta usar algumas dessas, não vou dizer ferramentas, mas foram técnicas que eu utilizei para melhorar essa questão da inteligência emocional. Sim, outra coisa, só para não esquecer, não escute as outras pessoas. Não escutem. Não escute não. Ninguém da sua família, marido, esposa, não, ninguém. Por quê? Porque cada um tem sua fórmula de vivência. Né? Então, se você está gordo, o pessoal reclama. Se você fica focado na academia, o pessoal fala. Você já percebeu isso, que é sempre assim? É porque cada um tem o seu mapa de vida. Então, não, crie o seu mapa de vida. Crie o seu mapa de vida. Então, eu queria falar sobre isso. Então, olha só, eu anotei aqui, ó. Primeiro, melhore o seu estado emocional no momento de tristeza, né? Mente. Então, tente ressignificar, tente pensar, coloque músicas, mentalize, certo? Outra coisa, uma coisa que muita gente faz, se você está pobre de recurso, que normalmente o pessoal conhece como sem dinheiro, você nunca diga, eu estou sem dinheiro. Você nunca fale, eu não tenho dinheiro. Não fale isso não, que a nossa palavra tem muito poder, certo? Então você fala assim, não, hoje eu estou pobre de recurso. Fala isso, porque quando você fala pobre de recurso, o recurso fica muito amplo. Né? Eu sempre utilizei isso. É engraçado que tem coisas que aconteceram durante essa fase. Quem sabe um dia eu ainda conto um pouco para vocês que eu fiquei sem grana, meu irmão. Foi pesado, porque muita coisa eu precisava pagar, precisava, não dirigia carro, não estava podendo dirigir. Tinha minha família que tinha que vir, tinha que manter a galera aqui, então, e eu falava, né, essa questão, Deus provê, Deus proverá. Então, é por isso que ficou essa frase. Então, ó, nunca fale pobre sem dinheiro, sempre fale pobre de recurso, porque recurso fica muito amplo. Não escuta as outras pessoas, não escutem. Resiliência, treine a sua resiliência, treine a sua tenacidade emocional. Ressignifique tudo, porque se você chega no estacionamento e seu carro está quebrado, eu estou apontando que meu carro está aqui do lado, seu carro está quebrado, quebrou, agradeça, porque só tem problema com carro quem tem carro, né? Então agradeça isso, certo? Então ressignifique tudo que aconteceu com você, ressignifique. E outra coisa, acabe o que você começa. É uma coisa que eu preciso treinar muito, é sempre tentar acabar o que eu comecei, beleza? Então, valeu. Espero que eu fiquei com essa dívida pela quantidade de mensagens. E eu fiquei como se fosse com essa dívida. De trazer pelo menos alguma coisa para que vocês comecem a treinar na vida de vocês. E se alguma dessas técnicas está dando certo para você, não esqueça de mandar uma mensagem para mim. Certo? A gente esquece, normalmente quando a gente utiliza as coisas, a gente esquece quem é a fonte. Quem foi a fonte. Mas lembre-se. Corra aqui e fale para mim de novo. Diga, ó, professor, eu estou usando isso e está dando certo. Eu percebi que melhorei muito com essa questão da inteligência emocional. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto.